é a comunidade. 90% das empresas, elas montam o seu funil seguindo a forma tradicional, a mais comum, que é primeiro olhar para o alcance e pensar em fazer viral para expandir base, conseguir muito seguidor, e aí a partir desses muitos seguidores, a ideia é com que você engaje, gere interesse neles, né? E desse engajamento a empresa, enfim, pensa em vender para essa audiência, e aí depois que as pessoas compram aquele produto, é que as empresas vão, de fato, pensar em construir uma comunidade para quem já comprou o seu produto. Basicamente para continuar vendendo para o mesmo público. Mas eu tenho um pensamento que eu descobri que se você inverter essa lógica, você vai gerar muito mais receita. Que é você olhar para essa ampulheta de uma forma diferente. O primeiro passo deveria ser, para você como um todo, como negócio, justamente o quanto antes criar uma comunidade. Pensa só, se você tem um grupo de corrida, vamos lá, com 10, 15, 20 pessoas, e aí você decide fazer uma camiseta para esse grupo de corrida. A chance das 10, 15, 20 pessoas comprarem essa camiseta do clube de corrida é quase de 100%. E de eventualmente os amigos dela acharem legal e quererem comprar, é maior ainda. Então, se você cria primeiro uma comunidade, você vende para essa pequena comunidade primeiro e depois você expande isso, você vai ter um resultado muito melhor. Por quê? Porque a tua comunidade comprando de você e aí você dentro das redes sociais produzindo conteúdo, a tua comunidade já forte vai engajar com esse conteúdo e aí o algoritmo, ele normalmente entrega o conteúdo para pessoas que são parecidas com aquelas que se engajaram com você, ou seja, a sua comunidade é o melhor público que você tem, né? A pessoa já tem todo o perfil ali. Então, o algoritmo vai começar a entregar o conteúdo para pessoas com esse perfil. Por consequência, você vai conseguir maximizar o seu alcance para pessoas do seu público-alvo. E a chance de você atingir pessoas mais aptas a comprar o teu produto se torna muito maior, muito menos esforço, muito mais rápido e muito mais barato. Então pensa só, o que você vai fazer? Você constrói uma comunidade, começa a vender para essa comunidade, produz conteúdo, essa comunidade engaja com o seu conteúdo. Você então alcança muito mais gente parecida com o seu próprio público-alvo. E ao alcançar essas pessoas, você começa a vender para essas pessoas com muito mais facilidade do que se você simplesmente começasse a criar conteúdo viral, atingisse lá milhões de pessoas e desses milhões de pessoas, menos que 0,001% teria interesse no seu produto, até porque o seu conteúdo não tinha nada a ver com a tua marca, com o teu posicionamento, com o teu produto e no fim do dia você gastou muito mais para vender muito menos e criou uma base que talvez seja irrelevante para aquilo que você está construindo de negócio. Vamos inverter a lógica então. Primeiro comunidade, depois venda, depois alcance, depois mais venda. E só um ponto que é muito fundamental aqui nesse papo também. Uma coisa que eu fiz de experimento, para vocês ficarem claros, é que se você já tem uma empresa, se já tem uma rede, se já tem canais, você pode fazer é o seguinte. Tanto no G4 quanto na Boca Rosa, a comunidade foi fundamental porque a gente fazia. No G4, a gente já tinha ali a maior parte da demanda sendo gerada pelas redes sociais orgânicas. Só que, por mais que a gente gerasse mais leads, a nossa taxa de conversão de vendas, ela seguia mais ou menos a mesma. Então a gente teve uma ideia, que é basicamente criar eventos para leads qualificados que ainda não tinham comprado nenhum produto nosso. Porque assim a gente construía uma comunidade e durante esse espaço de comunidade a gente vendia os nossos produtos. Ou seja, uma pessoa que antes tinha uma taxa de conversão, lead que antes tinha uma taxa de conversão de 7%, quando ele participava dos movimentos da nossa comunidade, ele ia para uma taxa de conversão de 40%, às vezes até 50%. A Boca Rosa a gente usou a comunidade para ganhar mais força durante o lançamento. Então, com a comunidade engajada, a gente fomentava ali com prêmios, com experiências exclusivas, elas fazerem o quê? Elas difundirem ainda mais o que a gente estava apresentando, as nossas propagandas, os nossos discursos de campanha. E com isso, a marca alcançou o Trend Topics do Twitter por mais tempo entre todas as marcas brasileiras, sem gastar nada com isso, simplesmente trabalhando uma comunidade forte e fiel, que além de comprar, divulga, defende e faz com que você alcance muito mais gente qualificada do que simplesmente você tentar fazer conteúdo para todo mundo. Para finalizar, você tem um resumo de tudo que a gente falou. Toda marca boa, minimamente boa, tem um público-alvo muito claro e um conhecimento profundo sobre esse público-alvo, um posicionamento definido e altamente diferenciador, com seus concorrentes claramente mapeados e uma promessa muito forte, entregue em todos os seus pontos de contato. Além disso,
As marcas que conseguem crescer muito rápido têm também uma história onde seu cliente é protagonista, um atributo de personalidade que você vende para o seu cliente, para além do seu produto ou serviço, e um bom fundador como um tempero. Quando você consegue fazer isso bem e ainda usa as redes sociais para você e constrói uma comunidade engajada, você vende muito mais rápido e gastando muito menos para gerar essa receita do que a grande maioria do mercado. Se você chegou até o fim desse vídeo, você vai gostar também do nosso vídeo sobre como construir o seu Instagram do zero. Confere lá, porque esse ainda